Assim, para começar, ele colocou no artigo 4º que ele trata sobre de vários incisos, já que hoje a gente só tem só o caput, que é só a cabeça do artigo, e colocou vários parágrafos. E um deles foi o seguinte: ele diz que o servidor que ele tira uma licença não remunerada, ele permanece filiado à CAPESE, só que ele, para poder gozar dos benefícios previdenciários, ele teria que pagar a contribuição patronal e a contribuição dele de servidor. Quer dizer, hoje, que está em 11%, o servidor que ele quiser gozar de algum benefício previdenciário, ele teria que pagar 11% mais 22% que é a patronal, que é outro ponto que ele também quer mexer. E aí, para o servidor poder continuar gozando dessa lei. Deixa eu ver se eu entendi. Seria o próprio servidor que teria que pagar a parte que concerne a ele, no caso, a parte do servidor, e a parte patronal também seria o próprio servidor que iria pagar? Exatamente. Exatamente. Só mesmo para que você possa ter ideia o quanto esse projeto de lei é. Caso se o servidor não pagar, um exemplo, a gente tem o Instituto da Licença Sem Remuneração, que o servidor ele pode tirar a licença não remunerada de 1 ano, podendo renovar por mais 1. Então, um exemplo, se ele tira uma licença não remunerada de 1 ano, ele tira para estudar, para viajar, ele tira para resolver algum problema pessoal, porque até então essa licença não remunerada é realmente para trato de interesse particular. Então, ele tira essa licença não remunerada. Se caso ele não vier a integralizar durante o período que ele passou afastado, integralizar as contribuições previdenciárias desse 1 ano, ele só pode gozar dos benefícios da CAPES apenas 6 meses do seu retorno. Então, vamos supor aqui que um servidor ele passe 20 anos contribuindo, tinha uma licença não remunerada, e aí, depois dessa licença não remunerada, ele volta, e aí, no segundo ao terceiro mês, ocorre alguma coisa com ele. Cai doente, ou até então chega a óbito. Ele não vai poder tirar uma licença, ele não vai poder tirar um auxílio-doença, ele não vai poder deixar para os seus dependentes uma pensão por morte. Quer dizer, todo aquele tempo que ele contribuiu, o tempo que ele voltou quando ele contribuiu, ele não vai ter esse direito. Entretanto, esse regramento que está aqui, ele fere primeiramente, quando ele fala sobre o pagamento da contribuição patronal, ele fere a Constituição, porque a Constituição ela primazia pelo sistema contributivo solidário. O que significa o sistema contributivo solidário? Que da mesma forma como o servidor tem que contribuir com a sua parte, o patronal, no caso aqui o município, precisa também contribuir com a sua parte. Então, se o servidor ele quiser pagar por a sua parte, ele não é obrigatório a pagar pelo patronal, ele não é obrigado a pagar pelo município. Aqui é onde vai o primeiro. O segundo ponto é em questão do período de graça. No INSS, a gente tem um chamado período de graça, que ele é regulamentado pelo Decreto Presidencial 3048/98. Então, o que ele regulamenta? Ele regulamenta que aquele trabalhador, isso é em face trabalhador INSS, lá no artigo 13, que o trabalhador que deixar de contribuir, ele tem um período de 1 ano. 1 ano sem contribuir, mas que ele tem direito, ele mantém sua qualidade como segurado, podendo acessar os benefícios do INSS. E caso se ele tiver 120 contribuições, que dá um total de 10 anos, ele tem direito a 24 meses. Só que lá no parágrafo 4º, o que ele fala lá? Que é aplicável também para os trabalhadores do regime de previdência própria. E esse regulamento, ele é um regulamento federal. Ele está previsto na legislação federal. Então, quando ele regulamenta a Previdência Social. Ele não regulamenta somente o INSS, a Previdência Geral, mas sim ele regulamenta os dois. Então, quando ele fala tanto essa parte, quando o servidor tira uma licença remunerada para ele poder gozar só depois de 6 meses, ele fere esse decreto. E quando ele fala do servidor pagar a parte patronal, ele também fere o princípio constitucional contributivo solidário que está presente na Constituição, que está presente no artigo 201 da Constituição Federal. Então, aqui já temos a primeira ilegalidade. E tem ainda mais.
Bom, em relação ao auxílio maternidade, também o projeto trata desse ponto, ele traz alterações à concessão do benefício de auxílio maternidade? Também ele altera, ele diminui, porque hoje nós temos previstos na legislação, na Lei 1665/2006, que a licença maternidade ela é de 180 dias. Entretanto, esse prazo de lei está diminuindo para 120. Então, quando fala não está sendo retirado nenhum direito, por favor, não acredite. A lei ela está clara. Quando alguém falar, não está sendo direito, não. A lei está bem clara. É tirado 2 meses de licença maternidade da gestante. Mas essa licença, ela de 180 dias, ela está ainda na CAPES? Está ainda na CAPES. Está dentro do projeto, de 2006. Do ordenamento de 2006. Pronto. Aí, se o projeto for aprovado, passaria apenas 4 meses. 4 meses. Exatamente. E que outro ponto o sindicato também contesta nesse PL? A gente também, o que a gente acha mais grave é a modificação do artigo 14, já que no artigo 14 ele vem falando das responsabilidades, ele tira, um exemplo, a responsabilidade do município em caso de eventual insuficiência da CAPES de cobrir os benefícios previdenciários. Entretanto, uma norma completamente legal quando ele tira a responsabilidade, porque a Lei 9717/98, ela fala que o município, a União, Estados e municípios, eles são responsáveis por insuficiência financeira do seu regime de previdência próprio. Isso aí ele fala de uma forma bem clara. Também quando ele trata do abono de permanência. O que é o abono de permanência? O abono de permanência é quando o servidor ele tem todos os requisitos para requerer a aposentadoria e ele, ao invés de se aposentar, ele continua no serviço público, entretanto, ele não paga mais contribuição previdenciária. A título de exemplo, o servidor ele contribui com 11%. E no abono de permanência, não é descontado. É descontado e depois é devolvido, porque tem um desconto da CAPES, mas o abono de permanência acaba devolvendo para o servidor. E qual é o objetivo do abono de permanência? É justamente de manter o servidor por mais tempo do que entrar um outro servidor, ou então para poder ensinar ainda alguns ofícios do trabalho. Então é como se fosse um prêmio. Então, quando ele fala de também tributar, também sobre a remuneração dos 11% sobre o abono de permanência também é completamente legal, já que o abono de permanência ele foi criado como prêmio pela Emenda Constitucional 41 de 2003, que justamente foi a última grande reforma da Previdência feita a âmbito de Constituição Federal. Para você que nos acompanha através da TV Atitude, estamos entrevistando o advogado Dr. Augusto Mamed, que representa o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé, SISPUME. Na pauta desta entrevista, os pontos que o sindicato acredita serem desfavoráveis aos servidores em relação ao projeto de lei de número 32, é o PL 32, que está tramitando na Câmara Municipal de Itapajé. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre esse projeto e outros pontos que o sindicato também está divergindo em relação às discussões sobre esse PL. Muito bem, estamos de volta aqui na sua TV Atitude. Na pauta, falar sobre o PL 32, que traz alterações, no caso, a CAPES, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensão do Servidor, aqui do município de Itapajé. Estamos entrevistando o advogado Dr. Augusto Mamed, que está representando aqui nesta entrevista o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, CAPES. Dr. Augusto, quais outros pontos o sindicato também diverge em relação a esse projeto em que afeta diretamente ao servidor? Também na questão sobre o desconto que é feito sobre a remuneração. Esse novo projeto de lei, ele coloca somente tudo. Então, um exemplo, para que nós possamos ser mais específicos, ele também vem afirmando para poder contribuir sobre os adicionais temporários, que a gente pode falar quais adicionais temporários. Os adicionais por locais de trabalho, tipo adicionais de periculosidade e salubridade, e também sobre os cargos e funções de confiança. Ele veio também para poder afirmar, para poder também tributar. Porque hoje o que é tributado? O que é tributado servidor? É tributado somente as vantagens permanentes. Então, o que o servidor hoje tem de permanente? É o salário base e o ATS.
As outras diárias não pode ser descontado. E outras, salário família e outros tópicos, não pode ser tributado. Entretanto, esse projeto de lei ele quer tributar tudo. E, na realidade, o servidor ele não vai levar para a aposentadoria. Por quê? Existe duas situações dentro do ordenamento jurídico sobre a aposentadoria. Primeiro, aqueles servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 41/2003, ele tem direito a um instituto chamado paridade, o qual acho que todo mundo já ouviu falar sobre a paridade. Então, aqueles servidores que entraram antes da emenda constitucional 41/2003, que a gente tem um pessoal do concurso 97, eles têm direito à paridade, sempre em que há o reajuste dos ativos, vai o reajuste dos inativos. Então, um exemplo, se eles são atingidos pela paridade, por que eles vão contribuir? Um exemplo, um professor, sobre uma função de confiança que vai ser descontado 11%, se ele não vai poder incorporar, porque ele já é atingido pela paridade. Então, se ele é atingido pela paridade, não faz sentido. Qual o segundo caso? O segundo caso já são dos outros servidores que entraram nos últimos concursos. Concurso de 2003, 2004 e o último concurso de 2013. Que é o quê? Aqueles servidores que entraram e que vão se aposentar pela média aritmética. Só que, na média aritmética, existe duas situações que têm que ser respeitadas. Primeiro, o servidor ele não pode ganhar menos do que um salário mínimo. Isso aí, constitucionalmente falando, ele não pode ganhar menos de um salário mínimo, por mais que a sua média seja abaixo do salário mínimo, ele não pode ganhar menos do que um salário mínimo. E também ele não pode, o valor da sua aposentadoria não pode exceder o valor do cargo da sua última remuneração. Para título de exemplo, vamos pegar aqui um técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem hoje ganha um salário mínimo, que é R$ 937. Ele recebe o seu salário mínimo, 937, recebe o ATS, e de acordo com o tempo que ele está, variando sempre 1% ao ano, e recebe também, por mais que a nomenclatura seja errada, adicional de periculosidade. Na realidade, seria adicional de insalubridade, mas a legislação municipal erroneamente coloca adicional de periculosidade. Então, um exemplo, o servidor, o técnico de enfermagem, ele vai se aposentar um salário mínimo e o ATS, que é descontado os 11%, mas não é descontado sobre o adicional de periculosidade, que é na ordem de 30%. A partir do momento que esse projeto de lei for sancionado, vai ser descontado 11% sobre o seu adicional de periculosidade, que aí vai corresponder a mais ou menos uns R$ 30. Estou colocando por baixo. Então, quando for na hora de se aposentar, o que acontece? Quando for feita a média aritmética dele vai dar maior do que o salário base dele do ATS. Mas, por conta da Constituição Federal e da legislação que trata sobre a aposentadoria, ele não vai poder se aposentar com esse valor a mais. Por quê? Porque o seu cargo é um salário mínimo.